Oi, oi, voltei para sétima live do nosso Dia Família em Conexão em casa. É muito conteúdo, é muito ponto de vista, é muita gente especial falando. E agora eu vou trazer uma pessoa muito especial para mim. A Flávia é uma parceiraça daquelas assim que a gente tem no coração. Ela tem me acompanhado em alguns projetos que eu realizo. E ela tem feito uma coisa muito especial que eu acho que todas as famílias mereciam, né? Que é fazer registros, né, desses momentos especiais. Claro que o meu trabalho é corporativo e eu entrego para as empresas, né, esses registros desses eventos que a Flávia faz. Mas o que a Flávia consegue trazer é a sensibilidade, é o olhar, né, desse momento, desse sorriso, desse olho no olho das famílias. Quem me acompanha na minha rede social sabe que as fotos são sempre com muita poesia, né? Então eu vou convidar a Flávia para a gente entrar aqui na live, na sétima live aqui da nossa tarde, e a gente vai falar sobre registrar essas memórias, né? Então, peraí que eu vou convidar a Flávia. A gente vai começar esse papo. Deixa a Flávia entrar. Tomar água. Flávia do céu! Oi, Não tá imaginei que você ia... viva? Gente, Uma aguinha é eu acho bom, né? muito... Oxi. É muito gostoso. A gente tá aqui desde as 9 horas da manhã acompanhando ou falando, né? Eu, a Lu e a Grazi, eu e a Luana e a Graziella. E é muito gostoso, porque ao final de cada live a gente faz uma reflexão de o quanto é bom ouvir vários pontos de vista, né? Sobre, às vezes, assuntos que já fazem Exatamente. parte da nossa vida, né? Sim, eu Flávia, vamos lá. acompanhei um pouco. Acompanhei o que deu, né? Claro. Nesse meio tempo eu já fiz bolo pro meu filho, que ele tá de aniversário. Já queimei Ai, o bolo, delícia. já estraguei o bolo, porque eu não botei fermento. Tá tudo bem. O que Faz valeu, parte. A o que valeu intenção, foi o momento ali. né? Flávia, vamos. A gente está aqui hoje com uma audiência muito incrível. A gente sempre se fala, eu, a Lu e a Grazi aqui, que a gente está super feliz, porque a gente está tendo uma audiência muito legal durante as lives. E tem Sim. muita perfis diferentes, tem gente pedagoga, tem profissionais, tem mães, tem pessoas que admiram o trabalho das nossas convidadas e passaram a nos conhecer. Sim. Então eu queria que você aproveitasse esse momento e contasse quem é a Flávia na sua totalidade. Flávia mãe, Flávia profissional. Conta um pouquinho para que as pessoas. Olha quem está ali, a Manu. Ai, que A massa, Manu. Manu. Eu amo essa Conta pra gente coisinha quem é a aí. Flávia. Conta aí um pouquinho pra gente contextualizar aí o teu olhar poético. Então vamos lá. Eu sou a Flávia Laurentino, sou mãe de dois meninos, do Arthur de 6 anos, do Eric de 3. Sou casada, vivo aqui intensamente a maternidade, Ui, como? né? Nesses últimos dias principalmente. Sou fotógrafa de família. Né? A minha especialidade é fotografia de família afetiva, fotografia afetiva de família, né? Que é justamente esse olhar mais carinhoso, mais sensível mesmo para as coisas que acontecem nas famílias, né? Para o dia a dia, para o cotidiano, para a rotina, para as brincadeiras, para a interação, para a Posso, conexão que tem. posso fazer Pode falar? um acréscimo positivo, Pode. porque eu acho que uma das coisas que me encanta na tua fotografia, Flávia, é que você não espera uma pose. Você cria um registro daquele Um momento ambiente. sem que ele seja algo montado. Não que as fotos Sim. posadas não sejam lindas, mas, Não, com certeza. mas o que eu admiro no teu trabalho é justamente você identificar o momento e ele virar um retrato, né? E não a família ter que Sim. parar para aquele momento, né?
Assim, eu gosto de. Eu não sei se esse termo, nem sei se existe, né? Mas eu costumo dizer que é fotografia livre de família, porque eu faço as fotos posadas, né? Tem todas as. Um pedacinho de cada coisa, né, nos ensaios, Uhum. nos aniversários, né? Até porque tem registros que a gente precisa fazer. Aham. Mas eu gosto realmente de deixar a família livre para interagir, sabe? E isso varia muito de família para família. Tem família que se sente mais à vontade, se solta bastante, tem família que é mais contida, mais reservada, e aí é preciso a gente direcionar, a gente, né, ajudar, e é Aham. lindo, e é incrível e gostoso da mesma forma. Mas realmente, Sim. essa coisa de deixar a família o mais livre possível, né, não interferir tanto, pra mim é algo que é o que faz o meu trabalho ser como ele é. Quando você está conduzindo a fotografia, o teu olhar para esse momento, eu vou falar pela minha família, porque você já teve, né? Eu já tive a oportunidade de ser fotografada por você em algumas situações, Uhum, desde trabalhando até em casa, num ambiente super confortável, sim, e você consegue, às vezes, captar um sorriso, um olho no olho, um toque de mão, algo que é muita sensibilidade, mas ao mesmo tempo é muita verdade ali naquela foto, né? É aquela conexão que existe, mas que talvez se eu tivesse que fazer ela para você, ela não se tornasse tão leve, tão tão verdadeira, né? verdadeira, exatamente. É bem E por eu aí, acho que é assim. muito legal, assim, eu, né, Milena, sou uma pessoa que valoriza demais a fotografia. Eu não tenho, infelizmente, muito porta-retrato na minha casa, né? Ai, Enfim, ai, casa ai. feia. Vamos resolver Ai, ai, isso. ai. Mas eu valorizo demais a fotografia, porque uma das coisas mais bacanas assim, que eu consigo, às vezes, resgatar com os meus filhos é recordar histórias, né? Através desses registros, né? Então, eu realmente gosto da fotografia, né? E aí agora, trazendo isso para nossa realidade atual, né, Flávia, onde as Uhum, pessoas estão muito em casa, elas estão ali vivendo exato. intensamente. E talvez por essa pressão de a gente estar em casa, a gente não está enxergando esses momentos, né? É, é, o Johnny, querido, tá aqui. É um colega Ah, que tem um trabalho lindo também. É bem importante aqui, ó. Ele tem um ai, que trabalho incrível. Quem quiser delícia! conhecer Bem-vindo, também. lindo! Tem a E família também esteja entendendo, né, esse olhar, essa conexão através. A ele gente está falando sabe. sobre que a fotografia ela traz emoção, ela comunica uma história, né? E ela pode ser criativa quando a gente sabe usar os recursos, né? Totalmente, totalmente, assim, é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Eu nem estou tanto tempo assim na fotografia, mas tem uma coisa que a gente vai aprendendo é que fotografia é olhar, é observar, né? Eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos, quem me conhece sabe, mas na hora de fotografar, né, a gente tem essa coisa de observar, de prestar atenção, de interferir menos e observar mais. Porque é nessa Aham. observação que a gente vai descobrindo esses detalhes, né? A gente vai treinando o nosso olhar. Claro que eu falando como profissional é diferente de um pai e de uma mãe em casa, mas isso também pode ser aplicado muito em família, né? Como a gente conversou, né, Total. no outro dia, a questão Sim. A gente fez da um vídeo com observar dicas, né? foi bem Aham. legal. E essa Aham. questão do observar, né, o que está acontecendo em casa. Olhar, realmente, essa história de olhar para dentro virou meio clichê, né? Mas é isso aí mesmo. Eu Mas acho é que isso. no dia a dia, na nossa rotina, na correria, que faz parte, né? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ir manter a casa e a vida, mas tem pequenos momentos que eles passam despercebidos pela gente, ou vira normal. Né? Então, assim, Aham. quantas famílias hoje estão aí em casa, na loucura, né, do dia a dia, porque a gente sabe que nem tudo são flores,
mas estão fazendo, por exemplo, tomando um café todo dia juntas. E há quanto tempo elas não Ah, faziam isso? Almoçando juntas, ou assistindo TV juntas, ou vendo, até no celular, vendo vídeos, mas elas estão juntas, estão interagindo, rindo juntas. junto. Aham. Eu tenho uma Sim. foto, só para ilustrar isso que tu tá falando, eu tenho uma foto que eu fiz muito sem querer. Tu tem umas fotos lindas para contar pra gente, mas eu tenho uma foto que eu tirei esses dias, esses meninos, a gente entrou naquela live do circo, sabe? Que rolou Eu aí vi a um foto. link. E eu tirei uma foto dos três parados olhando pro celular do circo, que eu falei, gente, olha que momento mágico! E, assim, eu não pedi para eles olharem para mim, eu não peguei nada, mas assim, Sim, quando eu mostrei para eles e falei, olha a alegria que vocês estavam admirando aqui o vídeo do circo, sabe? Então, às vezes a gente, e eu acho que é isso que tu tá falando, a gente não. Claro que às vezes para pegar um celular e para bater a foto, a gente perde o momento. Então a gente também tem que tomar um pouco de exatamente. cuidado. Mas às vezes Isso. observar esses pequenos movimentos que a criança faz, em algum deles você conseguir dar um clique, ele fica guardado ali para você, até para ele se reconhecer, né? É Que às bem vezes isso. Não, e até essa questão, quando eu digo de treinar o olhar, é justamente quando a gente, sem o celular na mão, sem uma câmera na mão, vivendo aquele momento, observando como as coisas acontecem, a gente começa a perceber os momentos antes deles acontecerem. Entendeu? Então tu tá ah, observando a interação do teu filho, do teu marido, da tua família ali na sala, por exemplo, e de tão envolvida, como tu já observou como as coisas são, né? Eu, sinceramente, assim, eu gosto muito de olhar. Às vezes meu marido tá brincando com as crianças, ele tem bem mais energia que eu pra brincar com eles. Mas eu gosto ah, de ficar olhando, sabe? Como eles reagem, como eles se comportam. Então, assim, eu sei quando vai rolar alguma coisa que eu posso registrar. E é esse sim, olhar, entendeu? Quanto mais tu sim, interage, sim, quanto mais. Isso é treinar o olhar de uma forma amadora. Né? Quando sim. deixar o celular de lado, deixar a câmera, viver aquele momento, curtir, porque a gente também precisa ter esse cuidado, né? De não estar também toda a vida ali com o celular, de Aham. aproveitar o Não pode ficar momento antes de refém desse registrar. momento, né? Tu não pode É, ficar refém do exato. celular. Vai, agora, vai ser agora. Não, na verdade, tu tem que estar Isso. ali vivenciando aquilo em Aproveitar o algum momento, momento. É, exatamente. E assim, ó, a gente está tendo muitos dias de oportunidade, né? Então, aham. em algum momento E do teu assim, dia vai ó, rolar. tu põe aqui para mim, né, que a gente conversou um pouco sobre o que a gente ia trazer, né, e aí tu Uhum. bota aqui para mim que registrar esses momentos rotineiros, mas a emoção e o detalhe dessa cena, né? Por quê? Porque, na verdade, eu penso que, e eu concordo quando tu fala que a fotografia, ela pode contar uma história, né? E, na verdade, Sim, você vai fazer um clique e vai congelar uma parte, um pequeno momento um dela, recorte. um recorte perfeito. Mas, na verdade, a emoção que é carregada daquela cena vai vir junto, porque você vai trazer à tua memória aquilo que você viveu, né? Então, não é que você tem que Exatamente. mandar eles pararem de fazer. Na verdade, você tem que viver aquela história. Não, Em algum momento você conseguir registrar isso, assim. E é muito legal, porque eu não, os meus filhos hoje, eu posso dizer que eles estão um pouquinho cansados de foto. só um pouquinho, né? Conhece? Porque são muitos anos que a máquina nos acompanha, né? A gente fez um trabalho intenso na internet, então eles não são todos os momentos que eles aceitam mais ser fotografados. Mas é Sim. muito gostoso, por exemplo, hoje, que é aniversário do Pedro, ele estava fazendo bolo e ele pediu para mim, mãe, tira uma Ai, querido. entendeu? Olha que legal. Ele entendeu que essa foto era para contar a história do dia que ele fez o bolo do aniversário dele. Pensa a carga emocional que isso carrega, né? Assim, eu tenho 28 anos. Só que eu tenho muitas fotos da minha infância, mas assim, não chega nem perto do que as crianças têm hoje, por exemplo, né? E mesmo Aham. assim, a gente olha essas fotos, eu pelo menos olho, de uma forma bem diferente do que eu olhava quando era criança, do que eu olhava quando era adolescente, talvez hoje, né? Por toda a história que eu tenho. Mas assim, tem uma importância tão grande
Né? O que eu vou falar agora é clichê, principalmente assim, né? Ai, todo fotógrafo fala isso. Mas é contar história, sabe? Fotografia é história, é memória, é emoção, sabe? Se não tem foto, o que você vai. Né? É muito difícil tu expressar uma ideia. Né? Quando os avós contam uma história pra gente, a gente tenta imaginar. Mas olha a oportunidade que os nossos filhos têm de não só imaginar, de poder de mostrar ver. isso. Tu sabe que eu tenho muito pouca foto minha, muito pouca mesmo, acho que eu devo ter muito pouco, eu tenho muito pouca foto, porque a gente viveu uma situação e as minhas fotos se Uhum. perderam nesse processo. E alguns anos atrás, por valorizar tanto a fotografia, eu sofria com isso, né? Sim. E aí eu comecei a tentar resgatar algumas fotos com um parente, uma avó, e eu tenho, digamos, 5 fotos a mais por causa desse processo que eu fiz. Sim. Só que cada foto dessa que eu tenho, por ela ser única, por ser Aham. poucas, ela é tão carregada de história, ela tem uma história tão profunda, porque assim, como eu tenho poucas fotos, ela tem um porquê de ela estar ali. Aquela foto, ela Exatamente. ficou porque foi uma foto que a minha avó pediu, porque era de um momento que eu. Nananana. Então, eu falo isso para os meus filhos. Um dia vocês vão me pedir para tirar essas fotos. E hoje eu fiquei muito feliz quando o Pedro me pediu para tirar essa foto para ele. Porque ele Exato. Ele já entende. tá entendendo esse valor, Exato. sabe? Olha, É, ai, a, a Paulinha. a Paulinha só tem 2 fotos. Paula, olha, compartilho do teu sentimento. Não sei se é, mas acredito que seja de pesar, porque eu também tenho, sei lá, 10 fotos. E, e aí vem uma outra conversa aqui que você fala de ressignificar as fotos que a gente faz. Elas não são simplesmente um clique, né? Elas são um momento. Exatamente. É exatamente assim. Até final do ano passado eu fiz um desafio no feed, eram quatro desafios, né? Quatro com a gente ressignificar as fotos. Porque hoje em dia a tecnologia está na nossa mão. Adulto, velhinho, criança, todo mundo tem celular, tem uma câmera à disposição. E aí acaba ficando fácil, né? E por ser fácil, às vezes a gente não valoriza. Isso é realidade, eu falo por mim também. Então, assim, a gente Aham. bate 1 milhão de fotos, né? E a gente nem pensa por que tá fazendo aquelas fotos. A gente faz as E fotos por assim, instinto, mas a maioria das vezes é para postar. É uma foto, às vezes, de algo que não tem tanto, não teria tanto valor quanto um aham. registro mais real mesmo, né? Sim, sim, Foto não é. de. Por que eu tirei 5 fotos de fazer o movimento e não peguei de um outro que talvez teria muito mais significado, né? Exatamente, exatamente, né? Resgatar aqueles momentos e pensar realmente assim, o que que essa foto vai me lembrar? Por que que eu tenho 482, eu tô chutando baixo, Não, 482 o fotos na minha celular tá galeria? full. Aham, meu celular O tá meu também, carregado. E assim, ó, por né? exemplo, quando vocês vão fazer a apresentação do colégio, eu não faço mais isso porque eu entendi que não faz sentido para mim mais bater e filmar 300 imagens, enquanto eu poderia ter uma imagem daquele momento e participar dos outros 3 minutos, entende? Sentir, Sentiu? exatamente. Então hoje eu faço uma foto para registrar ali e aí depois eu assisto, eu Acho que tá muito escuro, prestigio. né? Tá estranho isso aqui, vamos Tá ver. ficando um Acho que pouquinho assim mais melhorou. escurinho. Não, mas tá bom, tá funcionando. Mas é isso que é muito legal, você entender qual é a mensagem que aquela foto está te trazendo, né? Né? Desde casa, assim, eu não me lembro um vídeo que eu assisti, não sei se foi de Semente do Brincar, mas eu lembro delas falando até dessa questão. Hoje se falou muito de brincadeira, do livre brincar, né, nas outras lives. Uhum. E aí eu lembro que num vídeo, num story, eu não lembro exatamente, faz um tempo já elas comentaram disso, que assim, às vezes a gente fala que os nossos filhos não sabem brincar, né? Não conseguem ficar sozinhos. Só que a gente está sempre interrompendo, sempre com o celular na mão, querendo filmar, querendo fotografar. E assim, às vezes eles estão. A brincadeira ela é uma construção. Pra gente é uma brincadeira, não é nada demais, mas pra eles é uma coisa muito séria, né? Tem todo Uhum. um processo para eles brincarem. E às vezes eles construíram aquele processo, estão ali brincando, a gente chega e enfia uma câmera na frente.
e aí eles já olham, já não Aham. querem mais, ou já se comportam de outro jeito, tirou totalmente o foco do que eles estavam fazendo, a gente não se conectou, a foto não vai ser aquela foto, vale mais a pena ou não fazer, deixa para um outro Aham. momento, né? Uhum. Deixa eles viverem aquele momento, ou vive primeiro e faz quietinha, escondidinha. Né? Eu já aprendi, claro, Exato. cada criança é uma criança, tem criança que adora Tem um posar. comportamento diferente. É. Mas o Eu, meu, meus por filhos, eu já exemplo, aprendi que não. o meu, por exemplo, é isso que eu ia te falar. Se o Pedro, que é o meu mais novo, se ele vê, ele tá ali curtindo aquele momento, mas se ele vê que eu pego o celular na mão, ele já para. Tá, Ou ele, exatamente. ou ele incorpora um personagem e aí ele, ó, Uhum, era isso que tu queria e eu vou entregar isso para ti. Aí ele faz uma sim. brincadeira, ele de alguma forma interage, ou ele simplesmente acaba a brincadeira aí eu fico refletindo. Eu digo, o que que eu queria? Era vê-lo brincando ou é guardar num aplicativo de fotos um momento que eu eliminei da vida dele, né? Então, na Não, verdade, acho e que a gente mais tem que ter essa assim, sensibilidade, né? isso que tu falou, ainda tem mais uma questão, que eu, por exemplo, comecei a me corrigir muito, né? O porquê, a gente diz de ressignificar, de pensar no porquê. Quando eu tô fazendo uma foto dos meus filhos, né? Hoje, eu postava muito, eu gosto muito de escrever, então no meu perfil pessoal, antes eu escrevia muito com relação à maternidade e a eles. Consequentemente, eu acabava postando essas fotos deles, de momentos deles. E aí ficou uma coisa que às vezes, tá, eu vou bater uma foto, mas eu vou bater essa foto por quê? Com qual Porque às objetivo? vezes, Uhum. do fundo do meu coração, a intenção era pensando na foto já para postar. Tu Ah, é entendeu? verdade. No post que eu ia fazer, no texto que eu ia escrever, porque eu Exato. tava querendo escrever, eu queria falar sobre aquele assunto e aquela foto bateu. Mas vale a E aí, pena eu exatamente, interromper esse momento? é isso Entendeu? Será que mesmo. não vale mais a pena? Exato. Deixa. Vai surgir outra oportunidade. Vai Mas surgir olha outra só, oportunidade. Quanto tu, mais a tu gente deu observa a aqui família. Tu deu aqui uma Pode falar. dica que eu achei muito legal e a gente conversou bastante no vídeo que nós fizemos de dicas juntas. Aham. E assim, a gente não está aqui dizendo, né? Eu acho que não é essa a nossa intenção de falar que não é para tirar foto. Pelo contrário, é Não, para é ao tirar foto. contrário. É para Exato. registrar, é para criar um momento e eles são muito valiosos para essa construção da Muito. memória e, enfim, da Principalmente esse família. momento que a gente está vivendo, né? É um momento de conexão, mas dentro de É. todo um contexto diferente. Como a gente falou, a gente vai ter um olhar desses dias em casa, lá no Esses futuro, uma dias em lembrança, casa, eles vão ter outra, né? Então exatamente. é importante para eles a gente ver, saber E aí tu como a deu gente uma, estava vendo eles. não, e aí tu Pode deu falar. umas dicas aqui que eu achei, desculpa, é que eu me empolguei Imagina. porque foi muito legal e assim, eu fiz isso esses dias com as crianças e é muito gostoso de ver a forma como eles reagem, tá? Sim, Tu deu aqui a sugestão de mudar, né? De inverter. Não da gente ficar de espectador, é trocar. fazer com que eles possam ser ativos na Isso, fotografia. Então, dá a tua dica, porque eu exatamente. achei ela assim, ó, incrível. Eu acho que dá para brincar com crianças de várias idades, inclusive dependendo da ferramenta Dá. que você tenha, né? Não, com certeza, assim, a proposta é trocar de lado com as crianças, porque, via de regra, quem faz a foto da família é a mãe, né? Não só com as A crianças, gente trocar de quase lado, nunca tá nas fotos, inclusive. né? Inclusive, outra sugestão é trocar de lado com outros membros da família, né? E pedir que as outras pessoas também façam esses registros da gente, porque é Ah, importante, a sim. gente nunca tem, né? A Mas a gente quase proposta nunca era, tira foto. não, olha, é coisa rara. E quando tá É, ainda assim, né? daquele Daquele jeito, jeito. né? Fazendo aquela careta, mas tá tudo bem. Mas a proposta é justamente trocar de lugar com as crianças, né? É deixar que eles fotografem, que eles registrem, né? É dar o celular ou a câmera, claro, né? Tomadas os cuidados, as restrições. Aham, Celular é mais fácil porque eles já estão mais acostumados, né? Hoje em dia é melhor muito mais fácil uma experiência. criança ter intimidade com o celular do que com uma câmera digital. E aí é trocar de lugar, é propor para eles que eles registrem o dia a dia de vocês. Né, ó, o celular da mamãe tá aqui, funciona desse jeito. E hoje eu queria que Aham. você registrasse o que você acha legal do nosso dia. O Ai, que 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 você legal. acha que a gente faz de legal?
que você gosta? O Eric, esses dias, ele pegou meu celular, eu não pedi, tá? Juro. Ele pegou assim, mãe, eu vou bater uma foto. Eu falei, tá bom. Dei o celular na mão dele. Ele foi na cozinha e bateu foto do meu marido lavando a louça. Ele foi no quarto, bateu foto do irmão assistindo desenho. Aí ele foi lá na rua, bateu foto de todos os bichinhos do jeito dele, né? Ele tem 3 anos. Aham. Ah, Isso quando a gente Mas não abre o ele, nosso, isso quando a gente não abre o nosso celular e tem 50 fotos dele. a cara, aham, várias Todo mundo carinhas, careta. testa, nariz. Aham. Entendeu? Mas Mas é isso assim, ó, é a divertido. visão deles. Entendeu? E olha Aham. que tesouros a gente ter para guardar, não precisa guardar Pra todas as guardar. fotos, né? Não. Mas para E você guardar a pode, forma como eles olham. e você pode propor pequenos desafios, né? Fotografa o que você está vendo na rua, no seu quarto, Exato. O que você vê da né? sua janela, né? Brinquedos, objetos, cores, formas. Isso estimula eles a também a criarem, né? A não ir só no óbvio, porque a gente tem essa tendência não criativa, né? De olhar sempre pro óbvio e eles não têm. Aham. Só que a gente acaba ensinando, né? Direcionando eles para registrar, para desenhar, para pintar o óbvio. Então isso é legal Aham. porque tira eles da caixinha, faz eles pensarem, né? O que é legal pra eles, às vezes a gente não viu nada de diferente lá no quarto deles, eles vão trazer uma foto pra vocês de uma coisa que eles acham o máximo. Tu E pra sabe eles vai ser que incrível. Tu sabe que o ano passado eu fui com os meninos para São Paulo, num espaço lá, enfim, alguém deve conhecer, que chama Kidzania, que é um Uhum. espaço que tem várias Eu vi que empresas tu que propõem, postou. e propõem várias atividades. E a Canon estava lá como um dos espaços, né? O Pedro foi Uhum. 2 vezes porque ele ficou apaixonado. Então, o que que Apaixonada. eles fazem? Eles dão uma câmera para a criança, né? E a criança tem que Uhum. circular a cidade buscando alguns elementos que eles falam, uma pessoa, então Uhum. alguns Um critérios. desafiozinho assim. Isso, alguns desafios. E aí, ao final dessa atividade, eles fazem uma das coisas que eu achei mais bacana, que eu acho que a gente se perde, exatamente você dá a atividade, mas você não finaliza ela. E eles lá finalizaram de um jeito muito legal. Eles colocam numa televisão e aí, assim, são várias Nossa. crianças e cada uma tem o seu ponto de vista, né? Então, não é Exato. só o que me chamou a atenção do pátio, sei lá, das pessoas. É o que chamou a atenção de todo mundo. Então, eles colocam na televisão, eles projetam as fotos, né? E Que aí eles te dão o massa. direito de você escolher as 2 ou as 3 fotos, eu não me lembro, que você mais amou, que você fez, e aí eles mandam por e-mail, né? Então, assim, Ai, olha, que tem todo um legal. processo aí. Todo mundo assiste as fotos, quer dizer, eles reconhecem o trabalho, né? E são Exato. parabenizados pelo trabalho. E depois eles podem, no caso, mandar por e-mail. Mas daqui a pouco você pode imprimir a foto que ele mais gostou desse processo. Ó, fotografa aí uma semana da gente, ou um dia, ou sei lá qual é o período. Depois vamos ver essas fotos. E a foto que E você achar vamos mais legal, a gente vai imprimir para botar lá no teu painel, no teu quarto, vai botar, enfim, valorizar o no álbum, trabalho, enfim, né? exatamente. Né? E valorizar assim, ó, o olhar deles, a perspectiva deles, né? Porque uma coisa que eu tenho notado é que as crianças agora talvez não, porque a gente tem mudado um pouco o caminho, mas que a gente tem muitos jovens com uma autoestima baixa, com relação à sua capacidade, à sua criatividade, né? Toda essa questão porque de acreditar em si mesmo por conta da falta de valorização, por conta de reconhecer que o que faz é bom, independente de ser Exato. diferente. E fazer isso com as crianças, você Independente não precisa. Não de pode ser falar. bonito, não, quais são os critérios que estabelecem que aquela foto é bonita, né? Eu acho que o olhar Exatamente. e até porque ela vai praticar uma coisa de autocrítica, né? Realmente a foto A não saiu como eu tinha autocrítica. imaginado. E quem sabe eu vou lá e faço ela de novo, né? Quem sabe eu vou lá e tento por outro ângulo. Quem sabe eu vou lá e entendo que tem Exatamente. que ter uma luz. Quem sabe eu entendo que E tinha que é ter uma folha. isso. Né? E até assim, ó, até os pais, a gente comentou também na gravação, né, dos pais questionarem os filhos depois, não é brigar, não é. Mas assim, Não, né, por não que que é. você escolheu isso?
O que Qual você é, o estava que que te chamou a pensando? atenção? Exatamente, né? Para que eles mesmos entendam, porque talvez eles tenham pensado, talvez não, porque é uma coisa diferente para eles. E se eles não pensaram na hora de fazer, na próxima eles vão pensar, né? Eles vão Exato, vão começar a exercitar, né? desenvolver, o criar, o pensar antes, o planejar, Aham, né? Isso é bem legal. exato. E assim, ó, é uma atividade tão gostosa. E a gente vai oferecendo para eles uma oportunidade, inclusive, de criar um senso estético mesmo, né? Acho que isso vai ser bom da vida Sim, deles, de pensar numa composição, o que que faz parte daquele momento. Poxa vida, de repente, tu exato. postou o pai da foto, mas o pai não estava ali naquele momento. Ó, quem sabe, vamos tentar incluir o pai na próxima foto. Quem sabe o cachorro, quem sabe, Isso. né? E aí, por que que essa foto, de repente, ela tem muita luz, você consegue enxergar? Enfim, dá umas. E aí a gente fala da conexão, né? E a gente aí aproxima uma conversa, né? Aproxima uma discussão de O sen... olhares, né? Partir do olhar né? da Tira o criança, partir. foco, exatamente. E tira o foco totalmente, às vezes, do estresse, da tensão. A gente sabe que não é todo dia que vai dar pra fazer isso, não é todo dia que a gente tá disposto. Mas, assim, são coisas que valem a pena muito. E é pra vida, não é só pra agora, não é só pra quarentena. É sempre, né? Até, eu digo, Exato. até das fotos posadas que a gente diz, pega, experimentem fazer isso, sério. Pega o celular, liga o timer. E vão fazer foto posada, foto arrumadinha, foto bagunçada, fazendo careta. Aham, Porque só o processo, não é nem a foto em si, mas o processo de todo mundo se arrumar e corre, liga, corre de volta, conta, espera. já Cara, vi só uma isso brincadeira, né? já virou uma É brincadeira. verdade. Você ficou ali alguns minutos, você criou uma conexão com aquela criança, que às vezes pra Aham, gente, a gente nem imagina que seja algo tão demais, a gente às vezes, pai, ele, né? Só isso, mas pra eles é aham. tão importante, eles se Tu sentem sabe, importantes. Tu sabe uma coisa que eu uso a fotografia aqui na minha casa e tu vai lembrar disso porque tu conheceu os meus filhos. Eu uso a Aham. fotografia para eles para reconhecerem as emoções dele. Então eu falo assim: olha como tu fica bonito sorrindo. Olha só Uhum. como tu brilha. Olha como tu tá aqui Sim. triste. Olha só a diferença que deu você aqui na foto da família. Você tá triste, você não estava querendo participar. Então, eu vou mostrando, porque daí é visual, ela tem uma referência, né? E eu vou trabalhando, inclusive, para eles se Muito. reconhecerem, né? Olha só Não, como o você tá lindo. reconhecimento é. Até porque eles se reconhecem até nessa questão de feição, do quanto eles são parecidos ou não com o pai, com a mãe. Olhar, observar foto é um exercício gigante de tudo, de construção de memória, de construção de identificação, né, de questão a pessoa, de pertencimento, né? Porque quando Aham. as crianças se veem naquelas fotos, eu pertenço a isso aqui. Às vezes não é na foto de agora, mas numa foto que eles não Mas é lembram para porque eles ver. são Tu pequenos. sabe Esse sou que eu. Sabe que eu tenho amigas que é muito louco e eu acho isso bem importante para falar, porque assim, ó, eu tenho amigas que falam para mim, falam assim, ah, eu não gosto de tirar foto porque, ah, minha, porque tu é fotogênica, ai, as tuas fotos ficam sempre lindo. Tipo, não sabe o que que eu penso? É que eu sou bem comigo, né? Eu tô feliz Exato. comigo, não é? Eu também tenho que emagrecer, eu também não tô sempre de cabelo Tu tá arrumadinho, bem mas resolvida com a tua imagem. isso, e é isso que eu falo para as crianças. Às vezes, na brincadeira do tirar foto, do não posar, mas ter essa percepção de que eu estou registrando esse momento, eu me Sim. reconheço, eu olho para mim, é um espelho de mim. E eu falo, olha como eu fico mais. O meu marido até fala, às vezes, para mim, fala assim: ai, olha aqui tu estava muito séria, muito preocupada, olha como tu fica bonita quando tu tá leve, quando tu tá se divertindo, quando tu tá. Então, talvez a gente pode aproveitar esse momento para fazer essa brincadeira. Adorei essa tua sugestão de botar no timer e fazer a brincadeira acontecer. Uhum. E você perceber. Gente, tem gente que não se olha, não tira foto para não se olhar. Né? E aí você talvez Exatamente. esteja fazendo teu filho também não perceber que ele tem que se olhar, ele tem que se reconhecer, ele tem que perceber as feições dele, que ele tem que olhar para ele e se gostar, né? Enfim, não estou falando de beleza Não, não. estética. Mas é isso mesmo, né? De se olhar e olhar pro contexto.
né? Não Isso. só pra cara. Isso foi uma coisa que, claro, isso é muito pessoal, é de cada um, né? Mas é uma coisa que Sim. mudou muito em mim depois da maternidade, depois do Arthur, principalmente, foi isso. Assim, ó, eu era uma pessoa, não que hoje eu não goste de me arrumar, adoro, mas eu era uma pessoa que eu não ia na padaria sem estar extremamente arrumada. Eu tinha Aham, várias questões pessoais, enfim. Então, bater foto. Tipo assim, eu fazia adorava bater foto minha, era solteira, não tinha filhos, eu passava tarde batendo foto, mas arrumada, produzida, se tivesse um fio fora do lugar já aham, não ia. E isso aham. continuou um tempo depois que o Arthur nasceu, até Começa. que eu comecei a sentir falta de fotos com ele. Entendeu? Aham, Porque eu simplesmente, como eu não tava arrumada, como eu não tava, ai, eu não vou postar isso aqui. E aí a gente volta lá naquela coisa de pra quem eu tô fazendo foto, né? No porquê. aham. Ah, eu não vou postar isso aqui, gente, olha a minha cara. Então, Só que, poxa, eu tô perdendo a oportunidade de fazer esse registro com meu filho, que seja uma selfie, olha, né? eu tenho uma irmã que não é criança. Eu tenho uma irmã que é mais nova que eu, mas não é criança. Ela mora Uhum. fora do país. Ela vem para o Brasil uma vez por ano e toda a vinda dela aqui é uma briga. Por quê? Porque eu quero tirar um registro daquele momento que ela tá lá com a minha mãe, com as minhas irmãs, um dia que a gente está todas juntas. E ela começa. Eu não arrumei o cabelo, eu tô sem minha maquiagem, que não sei o quê. E a gente fala, Luísa, ela não tá aqui, mas se ela tivesse aqui, eu ia dar puxão de orelha dela ao vivo, porque ela sabe que eu tô falando pra ela. A gente fala, mana, a gente só quer um registro O pra registro. não tiver aqui a gente poder ter aquela foto da gente Lembrar. junto e tal. E ela tem isso, e aí ela fala, ah, agora eu tô pronta. E aí ela faz aquela cara de tô pronta enquanto a gente Uhum. tá ali se divertindo com a foto, né? E aí a gente fala pra É ela, mano, ela bem isso. ainda não percebeu, e é isso eu vou falar, porque ela já é adulta, mas a gente sabe que ela Claro. ainda não percebeu que o importante é o momento e não é a Um- foto. Não é a Uhum. foto que nos importa, é aquele É o registro só. momento. É ter aquele Exatamente. momento, como você falou, aquele recorte para a gente Aquele poder recorte, dizer, ó, né? ela estava aqui com a É gente, porque né? aquilo ali é que vai resgatar lá na nossa memória, lá no nosso subconsciente, lá no nosso coração, nas nossas emoções. É aquele recorte que vai trazer aquela memória pra gente. Porque as coisas, né? A gente Aham, tem um HDzinho aqui, e aí nosso cérebro vai aham. deletando algumas coisas, vai escondendo. Então, essas fotos, elas fazem esse resgate. Então, aquele pedacinho, aquela foto, vocês vão lembrar de várias coisas que talvez não tenha foto, mas, alguém Exatamente. deixou um café cair, alguém falou Ah, uma foi coisa naquele engraçada, e dia isso que vai vindo. aconteceu. E vai, não, e é lindo, porque daí a gente E começa a vem rir, e a cheiro, e gente vem. só É por uma causa daquele delícia. recorte, né? Isso É é uma coisa muito. que eu bato muito na tecla, que é registra, não importa. Se tu não quer publicar, tem todo. Porque tem gente que realmente não se sente à vontade, né, com essa situação. Sim. Tudo bem, não publica, não posta. Mas tenham essas fotos. Né, Aham, foto de um almoço em família, né? Aqui agora aham. não tá dando, mas todo domingo a Não, gente é. almoça no Engenho. Faz uma foto que esteja E todo ó, mundo, ou faz uma eu selfie, vi pede pra alguém uma, fazer. eu vi uma cena, eu acho que foi ontem ou foi hoje no jornal, de uma família que comemorou o domingo de Páscoa, montou a mesa da comida e botou fotos da família assim compondo a mesa. Ai, Assim que como na igreja, legal! né? O padre colocou várias fotos de família sentada no banco. Nossa, Então, a foto em si, ela tem um significado. Mesmo que eu não esteja sim, aquela memória não vai, aquele momento não vai acontecer de novo, mas a memória que ela traz é eterna, né? Então, por exatamente. isso, É o que vai contar a nossa história, é o que vai construir as memórias afetivas, né? Foi falado hoje tanto também de memória afetiva, de brincadeira. Isso tudo é o que fica pra gente. É só pensar assim, poxa, eu queria ter esse momento pra mostrar pro meu filho e eu não tenho. Vou registrar. Tudo bem se agora eu tô descabelada, não tô me sentindo bem. Até porque, ó, eu vou ser sincera, o que que eu comecei a pensar de verdade? E foi depois desse dia específico que eu vou falar que, assim, eu dei esse clique. Era casamento do meu pai, eu era madrinha e tal, eu tava grávida do Eric, e eu estava mega produzida. O Arthur tinha 3 aninhos, né? Cílio postiço, escambau. E aí ele foi se arrumar com o Xande, ele olhou pra mim e fez assim: não reconheceu. Não parece você, mamãe.
Não parece você. Aí, não me ofendi nem nada, né? Mas eu fiquei pensando, poxa, realmente, por que que eu vou ter foto só arrumada se 99% das vezes ele me vê descabelada, né? Acabei de acordar, de pijama. Ele vai olhar aquela Exato. foto que eu sempre produzida. Não é errado, por favor, não é errado se arrumar, Não, não é errado não, se até cuidar. porque também é uma É questão de nos importante. colocar no lugar onde a gente gostaria de estar. Eu gostaria de estar com o cabelo escovado. Talvez a Exato. gente faz quando a gente faz um trabalho, por exemplo, de uma foto que vai traduzir um movimento, um trabalho, a gente tem esse Isso. cuidado de mostrar onde eu quero Até, projetar uma beleza, né? Mas até para assim, nossa eu até autoestima brinco. mesmo. Sim, É bom, até brinco com não os é meninos, errado. que eu nem gosto muito das fotos de família Doriana, porque parece que a minha família é perfeita, está sempre bonita, arrumada. E na verdade, o meu dia a dia é muito mais leve, é muito mais divertido do que isso. É bem menos arrumadinho. Exato. Mas é E aí bonito ter quando uma foto dessa. Claro, porque é importante, são momentos, a gente valoriza todos esses momentos. O que só que a gente não deve, o que eu insisto sempre, é de acabar deixando essa parte de verdade, a parte mais verdadeira, de lado. Porque ela também tem um Sim, valor para nossa história, sim. ela também tem um valor, né, pra nossa vida inteira, para a vida deles e até para o que eles vão se basear, né? Porque hoje, por exemplo, eu vejo que muito do que eu vivo com os meus filhos, ou da forma como eles vivem, tem uma influência minha de quando lá eu era criança. Sabe? Às vezes eu fico pensando, ai, mas eu não era assim. E aí eu vou pegar uma foto minha lá quando eu era criança e eu tô toda descabelada subindo em alguma coisa, brincando dentro da piscina. Então, tipo, não, eu era Aham, assim. Entendeu? aham, aham. Não. Sim, E essa. tem uma história ali que tu não tava mais nem você se lembrando, né? E tava cobrando, Exatamente. talvez, na relação da tua família hoje, uma plasticidade que não é a verdade, né? Ou A talvez não seja a verdade, né? essência, né? É, e Né? às vezes Desde a que a gente gente tem. também, a gente mente pra Pode gente falar. mesmo, às vezes, né? Mente. Nossa, a gente quer se convencer de que aquele momento ali É, é, é aquele é desenho aquele, lindo. né? E eu acho muito legal porque às Mas vezes eu vejo algumas pessoas que trabalham com internet, com fotografia, enfim, e eu adoro, por exemplo, quando eles colocam a foto, né, e depois colocam o making off da foto, né, porque a gente a mostra o que produção. aconteceu para aquilo acontecer, né, e Exatamente. eu fiz no ano passado um editorial com uma parceira, uma amiga tua, com a Aham. Liz, né? E a Sim. gente fez umas cenas de inverno aqui em casa, mostrando algumas sugestões de ambientes e de Eu dicas de lembro, como. aham. E aí era muito legal porque tinha umas fotos aqui em cima da cama e são as fotos, né, que ela tirou muito incríveis deles. E só que a gente bateu o making off com a outra câmera e a gente falava assim, acho que as fotos do making off estão mais divertidas do que as fotos originais, porque É mostra por as crianças aí. se A divertindo, as crianças verdade, entendeu? curtindo aquele momento, né? Muito bom, assim. Flávia, quer deixar algumas dicas? Porque agora a gente vai se encaminhando para aquele finalzinho onde o Instagram começa a nos Sim, avisar que a gente já está no nosso tá time. acabando. Quer deixar algumas dicasinhas, deixar o teu Instagram, deixar aí um contato para o pessoal acompanhar os teus posts que são incríveis. Olha, as dicas que eu deixo são essas. Se vocês conseguirem se conectar com as crianças, com os filhos, com os avós, não são só as crianças, não, são os adultos também, né? A família como um todo. E, e gerar esses momentos de conexão, aproveitar, sentir, observar, né? Perceber o que às vezes, nesses momentos de registrar, porque quando a gente para fazer a foto, você começa a observar que, poxa, eu não tinha visto desse jeito. Poxa, eu não senti que era tão importante, eu não sabia que eu sentia falta disso, né? Porque a gente às vezes não Aham. sabe, no dia a dia a gente não sabe falta que sente falta de um momento. Olhar a casa com outros olhos, fazer esses desafios com as crianças, de pedir para eles registrarem o lugar que eles mais gostam da casa, por exemplo, Ah, legal. né? Aham. Eu gosto da sala, mas o meu filho, sei lá, gosta do jardim, o outro gosta do Aham. quarto, de um cantinho do E para quarto. estimular ele a dizer ou a interpretar o porquê dele gostar daquele ambiente, né? Estimular ele a essa discussão, Exatamente. né? E a Uhum. outra dica que eu digo é que assim, imprimam as suas fotos.
Não Pensa bem, deixem sem. você sabe que eu já A perdi gente não muitas vai no fotos. computador olhar. É. Ninguém, duvido que alguém aqui, quando vem visita em casa, abre um notebook, liga o computador e fica olhando foto. Não fica. Mas se tiver Não, uma caixinha de foto, porta-retrato, álbum, vocês vão olhar. eu imprimi todas, são sei lá quantas mil do meu casamento. Imprimi todas as do nascimento do Arthur, nascimento do Mateus e do Pedro. Depois que eles cresceram, eu comecei a reduzir. Mas por erro, por falta, e eu sinto falta disso mesmo, porque eu gosto, eu sou muito toque, eu tô sentindo falta. E E depois é eu uma vi que outra experiência para eles. Esse claro, sentar, olhar as fotos, tocar, aham, sabe? aham. Isso Eu, proporciona para eles um outro momento de conexão, que a família senta junto, é contar a história, é mostrar a tua história, não precisa ser foto deles de agora, não. Pega os álbuns antigos para mostrar, porque ó, o meu marido esses dias apareceu com umas fotos em casa e o Eric jurava que era ele. Sou eu. E que ele dizia, bonitinho. não, é o Aham. papai. Você tá vendo que se constrói com a fotografia uma linha de conexão Sim, em sim, de família. conexão. É muito incrível. Realmente sou apaixonada por tua fotografia, pela tua fotografia e por fotografia. Eu realmente tenho na fotografia um elo muito grande de falar, de contar história, porque eu gosto, né, de usar essas expressões para para explicar tudo que eu estou sentindo. Não tenho problema com fotografia e, enfim. Sim, Mas já tive também meus já momentos de tive. afastamento e fui buscar para entender o que estava acontecendo e aceitei e refleti. Não era o meu biotipo, não era a ausência de uma ferramenta, de um equipamento, era eu comigo Uhum. mesmo. Depois que eu entendi, eu voltei a me apaixonar pela fotografia e sou muito criteriosa em relação a isso, por isso que eu te admiro tanto. E sei que apesar de tu dizer que tu não trabalha há tanto tempo, eu acho que tu tem uma qualidade visual muito, um senso estético muito grande. Tá, Flávia? Então, ó, Então, muito tá. obrigada, muito obrigada. Eu vou deixar tu só dar o teu tchau, mas eu vou só finalizar aqui com os meus recadinhos finais. Claro. E a gente permanece online, agora às 18 horas, a gente tem uma nova live com a doutora Nath, e ela vai falar sobre um tema que eu acho incrível e que me apaixonei nos últimos tempos. A Grazi vai falar sobre o meu. A doutora Nath, né? Nossa convidada, ela vai falar sobre os desafios da relação, né, do eu, da minha pessoa com meus filhos, pelo olhar da constelação sistêmica familiar. Então, eu tenho certeza que é uma Nossa, é conversa incrível. incrível. E dizer, né, que todo esse carinho que eu, a Grazi e a Luana estamos tendo com esse dia de discutir a conexão através de várias vertentes, ela vem dessa vontade que a gente tem de trabalhar as famílias, de nutrir as famílias de conhecimento para que elas se sintam fortalecidas, né? Porque a Com gente, mais do que certeza. nunca, e principalmente nesse momento, está vivendo uma conexão muito intensa, né? Então, se a gente tem Uhum. ferramentas e a gente tem esses três pilares como suporte para olhar para a nossa família e entender como a gente pode tirar o melhor proveito desse momento, não tem hora Exato. melhor de fazer isso do que agora. E por isso que o programa Família em Conexão ele tem essa proposta, né? De usar esses Sim. três pilares. Aí cada uma de nós traz o pilar, traz algum conhecimento fácil de entender e aplicar a partir das atividades propostas. E a gente sabe que, como todo mundo está precisando agora de alguma coisa que seja bem dinâmica, né? A gente resolveu, então, oferecer o programa num preço bem acessível, R$ 47. E aí você pode acessar o link aqui que a Grazi colocou, que é o programa Família em Conexão, e vir para que a gente possa trabalhar essa conexão através desses pilares de uma forma bem acessível e para que todo mundo saia bem fortalecido e utilize essa conexão para se sentir ainda mais tranquilo, porque não adianta a gente estar preocupado com o que está acontecendo lá fora se a gente não resolver o que está acontecendo aqui dentro, né? Exatamente. E vale a pena o É, programa, hein?
de verdade. As Ai, meninas viu? se Então, entregaram, a gente vê que é muito realmente faz bom. todo sentido. É, E é a gostoso porque gente é dá para muito todo mundo participar, né? Não é só para um da família, todo diferente, mundo assiste é, junto, não é uma coisa longa, diferente da cansativa. idade. Não é indiferente da idade da criança, a família pode Uhum. entender os princípios e aplicar no momento que for propício para sua família, Na né? sua realidade, né? Exatamente. Então, ó, aproveita o link, a Grazi colocou aqui programa Família em Conexão. A gente fez esse preço diferenciado para essa temporada, porque a gente quer que todo mundo que tenha vontade aproveite. E, Flávia, muito obrigada, muito obrigada. A gente segue junto logo. Deus nos permite logo a gente estar junto Meu aí Deus! presencialmente, resgatando as nossas fotos dos nossos momentos. É E sigam aí, verdade. agora às 18 horas, a gente tem a doutora Nath falando, e eu tenho certeza que todo mundo vai sair dali com várias reflexões também bem positivas. E registrem, né, Flávia? Muito, Registrem registrem esse momento. muito e se quiserem postar, marquem a gente pra gente ver e compartilhar e estimular outras pessoas a fazerem isso, né? Porque Ah. é uma corrente que vale a pena Se proponham desafios estender. entre a família. Registra uma coisa, manda pelo grupo Isso! do WhatsApp da família, pede para o Isso, os outro grupos de registrar. família, exatamente. Ó, uma dica de final, a minha tia, sem saber, fez um desafio. Ela fotografava tempero, planta que tinha em casa, isso já ano passado, e mandava no grupo uma vez na semana para ver quem adivinhava o que que era aquilo, de que era aquela flor. Ah, de que planta é essa flor? Que tempero é esse? Que chá é esse? E aí ela dava tipo assim, ó, quem responder essa semana, semana que vem ganha uma caixa de bombom. Minha Ah, tia, gente, minha tia. tá Sem nem vendo? saber. E todo mundo Pô, adorou, porque daí um achava que era uma coisa, outro, e aí ia pesquisar. Olha a interação que gerou vai ter pelo que isso não é WhatsApp. conexão. Vai ter que isso não é conexão. Você Claro que mantém a sim. família toda unida, você se diverte, você Ativa conhece coisas diferentes. Adorei. Fica aí, ó, melhor dica da live. Façam desafios em grupos de família. desafios. Então, gente, eu vou Exatamente, desafios desligar porque o bons. Instagram tá gritando aqui para mim. Ó, muito obrigada e vamos Beijo, seguir muito aí com as obrigada. meninas que ainda tem live até as 20 horas, tá bom? Beijo, beijo, Obrigada, beijo. gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.